Houve 14 etapas na Via Crucis de Jesus, desde sua condenação até sua crucificação e sepultamento. Essas etapas são conhecidas como as estações da cruz e são uma parte significativa da tradição católica. Cada estação representa um evento específico durante o trajeto de Jesus até o Calvário. A primeira estação da Via Crucis, ou Estação da Cruz, é a condenação de Jesus à morte. Segundo os relatos bíblicos, Jesus foi levado perante Pôncio Pilatos, o governador romano da província da Judéia na época. Pilatos interrogou Jesus, mas não o considerou culpado de nenhum crime passível de pena de morte. No entanto, pressionado pela multidão que clamava por crucificar Jesus, Pilatos cedeu e entregou Jesus para ser crucificado. Durante essa etapa, Jesus estava sozinho em termos de suporte humano, exceto pelos que o acusavam. Ele enfrentou insultos, escárnio e a negação da justiça por parte das autoridades da época. Esse momento é crucial na narrativa, pois representa a injustiça e o sofrimento inimaginável que Jesus estava disposto a suportar em nome da redenção da humanidade. De acordo com as Escrituras, essa etapa nos ensina sobre a natureza do sofrimento injusto e como Jesus o enfrentou com dignidade e determinação. Além disso, essa etapa também enfatiza a importância da busca pela justiça e da resistência diante da opressão, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Essa primeira estação da Via Crucis é um lembrete para os cristãos sobre o sacrifício de Jesus e sua disposição em suportar qualquer sofrimento em nome do amor e redenção. Essa etapa estabelece o tom para o que está por vir na jornada de Jesus em direção à crucificação e, finalmente, à ressurreição. Há diferentes passagens bíblicas que descrevem a primeira estação da Via Crucis, que é a condenação de Jesus à morte. Os relatos podem ser encontrados nos Evangelhos, particularmente em Mateus 27, 11-26, Marcos 15, 1-15, Lucas 23, 1-25 e João 18, 28-40. Cada um desses evangelhos oferece uma perspectiva única sobre o encontro de Jesus com Pôncio Pilatos e a subsequente condenação à morte. Após a condenação de Cristo e a soltura de Barrabás, de acordo com os relatos bíblicos, Pilatos expressou sentimentos de conflito e incerteza. Ele demonstrou preocupação com a situação e procurou se distanciar das responsabilidades relacionadas à crucificação de Jesus. Em Mateus 27, 24, por exemplo, relata-se que Pilatos lavou as mãos publicamente, simbolizando que ele não considerava Jesus culpado, mas cedeu à pressão da multidão. Isso reflete um certo grau de desconforto e conflito interno em relação à sua decisão. A atitude de Pilatos após a condenação de Jesus é frequentemente interpretada como um exemplo de covardia e falta de firmeza em suas convicções, resultando na entrega de Jesus para ser crucificado. A estação da Via Sacra que você está tentando descrever trata-se da segunda estação. Jesus carrega a cruz. Nesta estação, Jesus é mostrado carregando a cruz pelas ruas de Jerusalém rumo ao local da crucificação. Muitas vezes, essa jornada é representada com elementos simbólicos que destacam o peso do fardo de cada um de nossos pecados. Ao longo da Via Crucis, essa estação representa a aceitação do sofrimento e o cumprimento do propósito redentor de Jesus. A cruz na qual Jesus foi crucificado era provavelmente do tipo conhecido como crux immissa ou cruz latina, onde a barra transversal é posicionada acima da vertical. Acredita-se que a altura total da cruz poderia variar, mas geralmente tinha uma média de cerca de 2 a 2,5 metros. O Jesus Chosignant, ou tábuas, onde os pés de Jesus foram pregados, é conhecido como um titulus. As representações variam, mas historicamente essa era a configuração comum da cruz utilizada para crucificações romanas. Jesus carregava a cruz como parte do cumprimento de sua sentença de morte por crucificação, como era o costume para criminosos naquela época. Carregar a cruz era parte do terrível processo pelo qual os condenados eram submetidos antes da crucificação. Isso faz parte da representação física do sofrimento extremo que Jesus enfrentou como parte de seu sacrifício pelos pecados da humanidade, de acordo com as Escrituras bíblicas. As ruas de Jerusalém na época de Jesus provavelmente eram estreitas e movimentadas, com edifícios e estruturas de pedra ao redor. Jerusalém era uma cidade antiga, com construções que refletiam a arquitetura da época. As ruas provavelmente seriam irregulares, com paralelepípedos ou pedras no chão. Nesse contexto,
Carregar a pesada cruz pelas ruas teria sido extremamente desafiador, especialmente considerando a montanha de Gólgota, onde a crucificação ocorreu, era um local fora dos muros da cidade. Isso teria feito o caminho ainda mais árduo para Jesus. De acordo com a tradição cristã e com muitas representações artísticas, Jesus é frequentemente retratado descalço durante a Via Crucis, inclusive durante o carregamento da cruz. Essa representação visa transmitir a ideia de humildade e sofrimento extremo. Porém, não há uma descrição específica nos relatos bíblicos sobre o estado de seus pés durante esse evento. A representação descalço tornou-se simbólica para denotar a ideia de completa vulnerabilidade e sacrifício. A terceira estação da Via Sacra é Jesus cai pela primeira vez. Nesta estação, Jesus é frequentemente representado como caindo sob o peso da cruz. Isso simboliza a intensidade do sofrimento físico que ele suportou durante sua jornada até o local da crucificação. A queda de Jesus é vista como um momento de empatia, onde a humanidade reconhece a fraqueza física e a dor extrema que ele suportou em nosso nome. Este evento é frequentemente contemplado pelos fiéis como um exemplo de resiliência e perseverança, mesmo diante das dificuldades mais extremas. Segundo algumas versões da tradição cristã, existe uma crença popular de que Simão de Cirene foi forçado a ajudar Jesus a carregar a cruz durante um momento de fraqueza. Ele é frequentemente mencionado como alguém que foi convocado pelas autoridades romanas para ajudar Jesus nesse momento. Essa assistência a Jesus durante a Via Crucis é vista como um dos muitos gestos simbólicos e significativos associados à paixão de Cristo. Simão de Cirene, de acordo com textos bíblicos, era um homem que estava vindo do campo e foi forçado pelas autoridades romanas a ajudar Jesus a carregar a cruz. Ele é brevemente mencionado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas como a pessoa incumbida de ajudar a carregar a cruz de Jesus. Cirene é uma cidade no norte da África, então possivelmente Simão era um judeu que veio a Jerusalém para a celebração da Páscoa judaica. Sua história é considerada um exemplo de como, mesmo de maneira involuntária, alguém pode ser envolvido no sofrimento e redenção de Jesus. Segundo a tradição cristã, a história de Simão de Cirene termina com sua breve, mas significativa, participação em ajudar Jesus a carregar a cruz. Após esse evento, os relatos bíblicos não oferecem informações adicionais sobre o que aconteceu com ele. Como resultado, a participação de Simão na paixão de Cristo é frequentemente considerada como um episódio pontual e simbolicamente poderoso na narrativa bíblica. A quarta estação da Via Sacra é Jesus encontra sua mãe. Nesta estação, Jesus é frequentemente retratado encontrando sua mãe, Maria, no caminho para o Calvário. Este encontro é carregado de simbolismo emocional e espiritual, representando a compaixão e angústia compartilhada de uma mãe ao ver seu filho sofrer profundamente. Este momento é considerado uma poderosa expressão do sofrimento não apenas de Jesus, mas também de sua mãe. Muitas vezes, essa estação é vista como um convite para reflexão sobre a compaixão e a dor compartilhada entre mãe e filho em um momento tão difícil. De acordo com a tradição católica, embora isso não seja especificamente mencionado nos relatos bíblicos, há uma crença difundida de que, durante esse encontro, Jesus e Maria compartilharam um olhar de profunda compaixão e amor. Disse que a dor e a tristeza refletidas nos olhos deles comunicavam tudo o que precisava ser dito, e que palavras específicas trocadas entre eles não são registradas nos evangelhos. Este momento é frequentemente interpretado como um símbolo poderoso da compaixão e da coragem de ambos diante das circunstâncias extraordinariamente difíceis que estavam enfrentando. A compaixão de Cristo é fundamental para a mensagem cristã. Nas Escrituras, vemos Jesus demonstrando compaixão ao curar os doentes, ao alimentar os famintos e ao mostrar misericórdia aos pecadores. Sua compaixão também se estendeu àqueles que estavam em sofrimento e necessidade. Ele era conhecido por olhar para as multidões com compaixão, vendo-as como ovelhas sem pastor. A compaixão de Jesus é um exemplo do amor divino em ação, demonstrando a maneira pela qual os cristãos são chamados a tratar o próximo e a resposta ao sofrimento humano com empatia e ação amorosa. A quinta estação da Via Sacra é Simão Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz. Nesta estação, Simão de Cirene é convocado pelas autoridades romanas para ajudar Jesus a carregar o peso da cruz após a primeira queda de Jesus. Este evento é frequentemente contemplado como um símbolo da importância de ajudar o próximo em momentos de dificuldade e sofrimento.
A estação também convida à reflexão sobre a importância do apoio mútuo e da solidariedade, aspectos essenciais da fé cristã. De acordo com as Escrituras cristãs, Jesus ensina a importância de amar o próximo como a si mesmo e de agir com compaixão e misericórdia. Um dos exemplos mais conhecidos é a parábola do bom samaritano, na qual Jesus destaca a necessidade de ajudar os outros, mesmo aqueles que são considerados estranhos ou inimigos. Ele ensina que a bondade e a compaixão devem ser estendidas a todos, independentemente de sua origem, status social ou religião. Este ensinamento forma a base para a compreensão cristã do serviço e da caridade, encorajando os crentes a agir em prol do bem-estar dos outros através de gestos de amor e solidariedade. Na quinta estação da Via Sacra, onde Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz, a fraqueza física de Jesus é vista como um símbolo poderoso de solidariedade e humildade. Ao permitir que outro homem, Simão, o ajude a carregar o fardo da cruz, Jesus exemplifica a importância da interdependência e da aceitação da ajuda mútua. Isso é interpretado como um gesto que demonstra a humanidade compartilhada de Jesus, bem como sua disposição em aceitar assistência e apoio, mostrando que é aceitável buscar ajuda quando enfrentamos situações difíceis. Este episódio é frequentemente considerado uma demonstração do conceito cristão de que é na fraqueza que somos fortalecidos e no compartilhamento de fardos que somos elevados com a ajuda do próximo. É uma questão de interpretação teológica e espiritual. Algumas tradições cristãs consideram a ajuda de Simão de Cirene como uma imposição central à história da salvação, indicando a necessidade de participação e auxílio mútuo para cumprir a jornada da fé. Outras interpretações se concentram no simbolismo do evento, usando-o para ressaltar princípios de solidariedade e apoio ao próximo. Em termos teológicos mais amplos, a crença é que Jesus teria completado sua missão de redenção independentemente das circunstâncias terrenas, mas a presença de Simão é considerada um exemplo de apoio e altruísmo que desempenha um papel significativo na mensagem cristã. A sexta estação da Via Sacra é Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nesta estação, a figura de Verônica é frequentemente retratada como uma mulher piedosa que se aproxima de Jesus enquanto ele carrega a cruz. Ela oferece a ele um véu para enxugar seu rosto, e conforme Jesus aceita o gesto, uma imagem de seu rosto é milagrosamente impressa no tecido. Este momento é frequentemente contemplado como um exemplo de compaixão e coragem, em que uma pessoa comum enfrenta riscos para ajudar alguém em sofrimento. A imagem impressa no véu é vista como um símbolo poderoso da presença de Jesus na vida daqueles que o acolhem e servem aos necessitados. A figura de Verônica não é descrita de forma específica nas escrituras bíblicas, e como resultado, pouco se sabe sobre sua vida. A história de Verônica é principalmente transmitida por meio das tradições e relatos religiosos que se desenvolveram ao longo dos séculos. De acordo com a tradição católica, Verônica é conhecida por ter oferecido um véu para que Jesus enxugasse seu rosto durante a Via Sacra. Acredita-se que a imagem do rosto de Jesus milagrosamente impressa no tecido seja o resultado desse ato de compaixão. Verônica é frequentemente vista como um exemplo de coragem, compaixão e devoção, e seu gesto é celebrado como uma expressão poderosa de serviço desinteressado e amor ao próximo. A sétima estação da Via Sacra é Jesus cai pela segunda vez. Neste ponto da jornada de Jesus em direção ao Calvário, o peso da cruz e o sofrimento físico continuam a abater o corpo exausto de Jesus, levando-o a cair uma segunda vez. Este evento é frequentemente contemplado como um exemplo da profunda humanidade de Jesus, que é interpretada como um símbolo de força no meio da fraqueza e um convite à reflexão sobre a resiliência e a persistência diante das adversidades. A estação convida os fiéis a considerar a natureza da redenção e do sofrimento, mostrando a determinação de Jesus em cumprir sua missão apesar das dificuldades. A Bíblia não descreve especificamente as quedas de Jesus durante a Via Crucis. Ela se concentra nas estações finais e no evento central da crucificação. No entanto, a ideia de Jesus cair sob o peso da cruz durante seu caminho para ser crucificado é frequentemente interpretada como um símbolo de sua humanidade e do fardo que ele carregou em nome da redenção da humanidade. Esta imagem é muitas vezes associada à reflexão sobre a natureza da dor e do sacrifício de Jesus como parte de seu papel redentor. Redenção, dentro do contexto cristão,
é o ato ou processo de ser salvo do pecado, da culpa e das consequências espirituais negativas. Isso é, em geral, alcançado pela fé em Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz. No cristianismo, a redenção é vista como um ato de misericórdia divina, onde Deus oferece a salvação e o perdão, possibilitando que os fiéis se reconciliem com Ele. A redenção é frequentemente associada à ideia de ser liberto das correntes do pecado e das implicações espirituais negativas, permitindo uma relação restaurada com Deus. Este conceito é fundamental na compreensão cristã da salvação. Dentro do contexto cristão, a redenção é frequentemente vista como um elemento central da salvação. A redenção é considerada como o ato de resgate ou libertação do pecado e da condenação espiritual, possibilitando a salvação e a reconciliação com Deus. Através do sacrifício de Jesus na cruz, os fiéis encontram redenção, sendo livres de suas transgressões espirituais e recebendo a promessa da vida eterna. Portanto, para muitos cristãos, a redenção é um componente essencial da salvação. A oitava estação da Via Sacra, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nesta estação, Jesus encontra mulheres que demonstram compaixão e empatia por ele, lamentando seu sofrimento enquanto carrega a cruz. Em resposta, Jesus expressa preocupação por elas e pelas dificuldades que a cidade de Jerusalém enfrentará no futuro. Este momento é frequentemente contemplado como um exemplo do cuidado de Jesus até mesmo durante seu próprio sofrimento, e como um convite à reflexão sobre a compaixão, empatia e justiça social. Do ponto de vista cristão, a empatia é a habilidade e a disposição de compreender e se identificar com as emoções, necessidades e sentimentos dos outros. Isso muitas vezes é vinculado ao segundo grande mandamento bíblico: ame o seu próximo como a si mesmo, Marcos 12:31. A empatia reflete a capacidade de se colocar no lugar do próximo e agir com compaixão, amor e cuidado, de modo a auxiliá-lo em suas dificuldades, dores e necessidades, assim como Jesus ensinou e exemplificou por meio de sua própria vida e ministério. Para os cristãos, a empatia é a capacidade e a disposição de entender, compartilhar e se identificar com as emoções e as experiências dos outros, de forma a amar o próximo como a si mesmo. Ela está fundamentada na compaixão e no amor ao próximo, e reflete o desejo de agir para ajudar e confortar aqueles que enfrentam dificuldades. A empatia é vista como um elemento essencial para a construção de relacionamentos amorosos e para cumprir o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, como ensinado por Jesus. A nona estação da Via Sacra é: Jesus cai pela terceira vez. Nesta estação, Jesus enfrenta mais uma queda, refletindo seu sofrimento físico e espiritual extremo ao longo do caminho para a crucificação. Essa queda é frequentemente interpretada como um símbolo da incomensurável carga que Jesus carrega para redimir a humanidade, e é vista como um convite à reflexão sobre a resistência, a dor e a resiliência, bem como um testemunho do amor de Jesus ao persistir em cumprir sua missão redentora apesar das dificuldades. Do ponto de vista cristão, a resistência pode ser vista como a capacidade de perseverar e suportar dificuldades, desafios e sofrimento mantendo a fé e os princípios ensinados por Jesus Cristo. Isso pode manifestar-se na capacidade de enfrentar adversidades com coragem, esperança e confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. A resistência cristã é muitas vezes associada à ideia de manter a fé em meio às provações, buscando força na oração, na palavra de Deus e na comunidade, e continuando a agir em conformidade com os ensinamentos de Jesus, mesmo em tempos difíceis. Resiliência refere-se à capacidade de se recuperar, crescer e se adaptar positivamente diante de desafios, adversidades e situações de estresse. No contexto psicológico, a resiliência é vista como a habilidade de manter a saúde mental e emocional, mesmo diante de dificuldades significativas. Isso envolve a capacidade de lidar com o estresse, superar obstáculos e se adaptar de maneira saudável a situações adversas. Essa capacidade de enfrentar e superar desafios pode ser vista como uma virtude tanto do ponto de vista psicológico quanto, em muitos casos, do ponto de vista espiritual e filosófico. Na tradição cristã, a 10ª estação da Via Sacra é frequentemente representada como Jesus é despojado de suas vestes. Nesta estação, Jesus é despojado de suas vestes por aqueles que o estão crucificando. Este momento é frequentemente contemplado como uma experiência de humilhação e despojamento extremos, refletindo o intenso sofrimento e a degradação que Jesus enfrentou antes de sua crucificação.
Esta estação é considerada como um convite à reflexão sobre a dignidade humana, o sofrimento de Jesus e a necessidade de respeitar a humanidade de todos. De acordo com a tradição cristã, as vestes de Jesus durante a crucificação são frequentemente interpretadas como tendo sido simples e comuns para a época, possivelmente feitas de tecidos simples e sem adornos luxuosos. A descrição bíblica em João 19:23 menciona especificamente que as vestes de Jesus foram tecidas sem costuras, o que, em algumas interpretações, pode sugerir um manto de qualidade superior. No entanto, a ênfase tradicional recai mais sobre o significado simbólico do ato de despojar Jesus de suas vestes, em vez de um foco detalhado nas vestimentas em si. Do ponto de vista cristão, a dignidade humana refere-se à crença central de que cada ser humano foi criado à imagem de Deus, e como resultado, possui valor intrínseco inegociável. Isso se baseia no ensinamento cristão de que cada pessoa é amada e valorizada por Deus. Portanto, a dignidade humana é inerente a cada ser humano, independentemente de sua origem, situação social, raça ou circunstâncias. A dignidade humana implica que cada pessoa merece respeito, valorização, amor e justiça. Isso influencia a maneira como os cristãos são instruídos a tratar o próximo, enfatizando a importância de cuidar dos necessitados e defender os direitos humanos fundamentais. Na tradição da Via Sacra, a 11ª estação é frequentemente retratada como Jesus é pregado na cruz. Este evento é um ponto crucial na narrativa da paixão de Cristo, representando a consumação do sofrimento de Jesus e a entrega total de sua vida como sacrifício pelos pecados da humanidade. Esta estação é frequentemente vista como uma expressão suprema do amor de Jesus, que suportou a crucificação para redimir a humanidade. A estação é um lembrete do significativo sofrimento de Jesus e é muitas vezes contemplada como um convite à reflexão sobre o amor e a redenção. Na crucificação do tempo de Jesus, era comum o uso de grandes pregos de ferro. Esses pregos eram utilizados para prender as mãos e os pés da pessoa crucificada à cruz. Eles variavam em tamanho, mas geralmente eram robustos o suficiente para prender a vítima firmemente à cruz. As escrituras não detalham o tamanho exato ou outros aspectos técnicos dos pregos, mas a prática histórica sugere que esses pregos eram uma parte fundamental do método de crucificação romano. Durante a crucificação romana, os pregos eram comumente utilizados para prender as mãos e os pés da pessoa à cruz. A prática era realizar a fixação pelos pulsos, não pelas mãos, devido à estrutura óssea e à capacidade de suportar o peso do corpo. Os pés eram pregados um sobre o outro com um único prego, fixando ambos à vertical da cruz. Na tradição da Via Sacra, a 12ª estação é frequentemente retratada como Jesus morre na cruz. Nesta estação, Jesus é refletido como entregando seu espírito e expirando na cruz. Este evento é considerado uma expressão suprema do sacrifício de Jesus em prol da humanidade e um exemplo definitivo de amor e redenção. A estação é frequentemente contemplada como um momento de profunda significância espiritual, convidando os fiéis a refletir sobre o significado da morte de Jesus e o sacrifício que ele fez para salvar a humanidade. De acordo com as Escrituras, Jesus proferiu várias palavras enquanto estava na cruz. As palavras finais de Jesus são documentadas nos Evangelhos. Elas incluem: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Mulher, eis aí o teu filho e eis aí a tua mãe. João 19:26-27. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46 e Marcos 15:34. Tenho sede, João 19:28. E está consumado, João 19:30. Estas palavras finais de Jesus destacam diversos temas, incluindo perdão, misericórdia, cuidado pelas mães, sofrimento e a consumação de sua obra redentora. De acordo com o Novo Testamento, durante a crucificação de Jesus, o véu do templo em Jerusalém rasgou-se de cima a baixo. Isso é mencionado nos Evangelhos de Mateus, Mateus 27:51, Marcos 15:38, e Lucas 23:45. Essa imagem é frequentemente interpretada como um símbolo do rompimento da barreira entre a humanidade e Deus, indicando o acesso direto à presença de Deus por meio do sacrifício de Jesus.
É considerado um evento de significado espiritual profundo na narrativa cristã. De acordo com a narrativa bíblica, durante a crucificação, 2 criminosos foram crucificados ao lado de Jesus. Eles são frequentemente referidos como os 2 ladrões ou os 2 malfeitores nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. A presença desses 2 criminosos durante a crucificação de Jesus é um elemento essencial na narrativa da paixão, destacando a solidão enfrentada por Jesus até mesmo em sua morte. A 13ª estação da Via Sacra é frequentemente retratada como Jesus é tirado da cruz e entregue à sua mãe. Nesta estação, o corpo de Jesus é removido da cruz e é entregue aos cuidados de sua mãe, Maria. Este momento é frequentemente contemplado como um símbolo de dor e sofrimento, mas também de ternura e piedade. A estação convida a reflexão sobre a perda e a compaixão, destacando a conexão emocional entre mãe e filho em um momento de grande aflição. Este evento é muitas vezes considerado como um exemplo de amor e cuidado mesmo em meio à tragédia. No contexto cristão, a ternura é frequentemente vista como uma expressão de bondade, compaixão e amor demonstrada por meio de gestos suaves, cuidadosos e compassivos. Isso pode incluir o cuidado demonstrado por Jesus em relação aos mais vulneráveis, como crianças, doentes e necessitados, promovendo o amor ao próximo, a misericórdia e a compaixão. A ternura é vista como um traço fundamental do caráter de Deus, e os cristãos são frequentemente encorajados a expressar ternura em seus relacionamentos e interações, em consonância com o amor e a compaixão exemplificados por Jesus. Piedade, no contexto cristão, é geralmente entendida como a devoção, reverência e respeito a Deus, inclui adoração, oração, prática religiosa e amor ao próximo. A piedade também implica agir de maneira justa e compassiva, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Ela é vista como uma expressão de fé ativa e compromisso espiritual, que influencia as ações e atitudes em relação a Deus e ao próximo. A piedade cristã muitas vezes inclui a prática da caridade, o cuidado com os necessitados e a busca pela justiça e bondade. A 14ª estação da Via Sacra é frequentemente retratada como Jesus é colocado no sepulcro. Nesta estação, o corpo de Jesus é colocado no sepulcro, preparando-o para a sepultura. Esta estação marca o fim da jornada de Jesus na Via Sacra e é frequentemente contemplada como um exemplo do cumprimento das profecias messiânicas e da aceitação da morte como parte do plano divino de redenção. A estação é um convite à reflexão sobre a morte, a esperança da ressurreição e a promessa da vida eterna através de Cristo. De acordo com os relatos bíblicos, o sepulcro no qual Jesus foi colocado após sua crucificação pertencia a José de Arimateia, um homem rico e membro do Sinédrio, o corpo governante judaico. José era um discípulo de Jesus, mas o seguia secretamente por medo dos líderes religiosos. Após a crucificação, José pediu a Pilatos permissão para enterrar Jesus em seu próprio sepulcro novo, que havia sido escavado na rocha. Este ato é frequentemente considerado como um exemplo de coragem e devoção. José de Arimateia é mencionado nos evangelhos como um homem rico, membro respeitável do Sinédrio, o órgão dirigente do povo judeu. Ele era de Arimateia, uma cidade nas redondezas de Jerusalém. De acordo com os registros bíblicos, ele foi um discípulo secreto de Jesus, o que significa que ele acreditava em Jesus, mas temia as reações das autoridades religiosas. Após a crucificação, José de Arimateia tomou a iniciativa de pedir o corpo de Jesus a Pôncio Pilatos para que pudesse ser corretamente sepultado. Ele o colocou em seu próprio sepulcro novo e o ofereceu como uma última demonstração de respeito e honra a Jesus. Sua história é vista como um exemplo de coragem e devoção, especialmente porque ele assumiu um risco ao se opor às autoridades religiosas da época. De acordo com os relatos bíblicos, quando Jesus foi colocado no sepulcro, ele estava envolto em lençóis de linho. Os evangelhos registram que, após a crucificação e a remoção do corpo da cruz, José de Arimateia envolveu o corpo de Jesus em linho limpo e o colocou em um sepulcro novo, que havia sido escavado na rocha. Este sepulcro era onde Jesus foi colocado para ser sepultado.